Olá, profissional da área de saúde. Você que está envolvido com o processo de acreditação e já percebeu que o manual não é fácil de entender, ou você agora é o líder desse projeto, recebeu um relatório de diagnóstico ou de manutenção e está com dúvida de como implementar, ou se você realmente quer fazer um bom trabalho numa visita de certificação e quer entender o manual para realmente implantar a qualidade no seu hospital, chegou no canal certo. Eu sou o Celis, consultor há mais de 25 anos. Eu participei do processo de elaboração dos primeiros manuais da ONA e aqui eu venho tirando dúvidas para vocês desse processo. Quer você seja um funcionário, um diretor do hospital, um colaborador, um chefe de enfermagem, por exemplo, está envolvido, quer melhorar a sua equipe, aqui eu ajudo você a fazer isso. Então a gente vai divulgar para vocês aqui, vai fazer a interpretação do manual, passando todas as dicas bem importantes para que você tenha um excelente desempenho e fique bem tranquila ou tranquilo em relação à visita de certificação, implantando a qualidade como ela deve ser, ok? Caso você tenha dúvidas específicas, quer um atendimento mais personalizado, nós temos o nosso Tira Dúvidas. Você entra no site, aqui embaixo do vídeo tem uma descrição, você clica no link, escolhe o horário, faz o pagamento e é tudo online, tudo automatizado, tudo seguro e você consegue um horário comigo. Ou seja, eu vou fazer um horário personalizado para você. Mas caso você queira algo mais aprofundado, uma aula personalizada, com dúvidas para a tua realidade bem personalizado, nós também temos a nossa mentoria. A nossa mentoria que ela é mais aprofundada. Nós temos vários modelos de mentoria que você pode utilizar de acordo com a sua conveniência, de acordo com as suas possibilidades e de acordo com o teu projeto também. Além disso, nós também trabalhamos com consultoria presencial, treinamentos, palestras, sensibilizações para a área de saúde e a gente atende o Brasil inteiro, pessoal. Do Iapoque ao Chuí, nos atendemos presencialmente ou à distância, ajudando as organizações na área de saúde. E aqui e hoje nós vamos continuar a nossa interpretação desta sessão, fazendo a análise de mais requisitos dentro desse processo. Lembrando também que nós temos agora o podcast, ou seja, é o conjunto de vídeos que nós colocamos lá numa sequência de acordo com as subseções, ou seja, você vai pegar lá, assistir na ordem, fica mais didático, fica mais dinâmico e você fica bem tranquilo e assim você consegue ficar lá disponível para você poder assistir esses vídeos. Pessoal, também peço mais uma vez uma gentileza, não custa nada, lá dá um like, por favor, escreva algum comentário, compartilhe com alguém, compartilhe o WhatsApp, faça algum comentário, por favor, para que o YouTube entenda como relevante. É um assunto bem importante, praticamente ninguém fala sobre esse tema da maneira com que eu falo e vocês têm bastante conteúdo que eu passo para vocês aí de maneira gratuita. Então, o mínimo que você pode nos agradecer, clica um like, escreva um comentário, ajude a gente a divulgar esse canal. A gente está começando agora, está crescendo e a gente vê outros canais aí com piada, com situações engraçadas, não é uma crítica, mas assunto sério, assunto bacana, a gente não consegue decolar aí de uma maneira mais efetiva para atingir mais pessoas. E essa é a nossa intenção para poder ajudar vocês. Vocês vão verificar que o conteúdo é bem interessante para vocês aprenderem, ok? Vamos aos requisitos logo após a vinheta? Requisito número 6. Estabelece, implementa e mantém uma sistemática para o controle dos bens imobiliários da organização e de terceiros. Importante o detalhe aqui, pessoal, de terceiros. É muito importante você verificar que se você tiver um bem, um patrimônio de um terceiro, por exemplo, equipamento incomodado, esse equipamento tem que estar na tua relação de patrimônio, com observação, logicamente, que ele é de um terceiro. Então, você tem que controlar esse bem, esse imobiliário, esses equipamentos, esses instrumentais, se eventualmente você tiver, você vai ter que trabalhar e organizar dentro de um inventário para você poder evidenciar que você faz esse controle, que você implementa e que você mantém essa sistemática de controle. A orientação do próprio manual, ele fala lá, sistemática para a gestão dos bens imobilizados, contempla o quê? Relatório de divergência entre ciclos, levantamento por categoria, marca, modelos, número de série, lote, ou seja, e localização. Então, o que a gente está querendo aqui? Então, no manual, a gente está querendo basicamente o quê? Ele quer que você tenha esse inventário, que você vai fazer uma tabela de Excel, pessoal. Monta uma tabela de Excel, coloca lá o código do equipamento,
o tipo de equipamento, né? Se ele é um equipamento, se ele é um equipamento diagnóstico, se ele é mobiliário, se ele é um instrumental, você vai classificar isso, entendeu? Vai colocar a descrição, a localização, onde que se encontra, se é na unidade de informação número 2, se é no centro cirúrgico, se é na recepção. Então você vai colocar justamente isso. Se ele tiver número de série e lote, se for o caso, você vai colocar a situação do lote e número de série, e você simplesmente vai fazer esse levantamento e vai colocar, inclusive aqui, como o próprio manual coloca, a definição de responsabilidades para quê? Quem que é o responsável daquele setor, por aquele material? Percebe? Então, pera um pouquinho. Então, o chefe da unidade número 6 é responsável por aquele patrimônio, por aquele material dentro daquela unidade. E aí, o que a gente vê? A gente vê muita unidade de saúde, muito hospital, muita clínica, muita unidade básica de saúde, que ela tem lá um inventário geral de todo o hospital. E o responsável por aquele setor não faz a mínima ideia do que pertence àquele setor. Então, ele não consegue fazer uma auditoria prévia, uma checagem do seu inventário, dentro do seu material. Lógico, equipamentos grandes, equipamentos ficam muito nítidos, fica muito fácil de você controlar, mas os demais equipamentos. Então, o que eu sugiro? Uma dica é que você estabeleça etiquetas também, uma auditoria interna, e também que você fracione o inventário, ou seja, que você coloque lá, que esteja lá na unidade de internação, disponível, por exemplo, a fração, o material que ali pertence, aquela unidade pertence. Porque o coordenador você atribui o quê? Responsabilidade para o controle daquele material. Tem muito chefe de enfermagem, muito chefe de centro cirúrgico, muito médico, que é chefe de ambulatório, que não faz ideia do que está acontecendo com o patrimônio dele. Acha que a responsabilidade é lá da manutenção, da direção administrativa, não. Definição de responsabilidade, quem cuida também. Ok? Lógico, eu já falei que sistema de codificação, código, numeração, que você pode utilizar a etiqueta, tomar cuidado na área de saúde de uma autêntica prática com o tipo de etiqueta. Hoje, muitas gráficas fazem, né, as etiquetas, mas uma dica bem importante também em relação à etiqueta é que ela tenha, né, uma película que seja resistente, né, aos produtos abrasivos dentro do hospital, porque tem etiqueta que o pessoal da limpeza vai limpando, quando você passa ali 2, 3 meses, 2 semanas, acabou. Então, tome muito cuidado com as etiquetas. Utiliza aquelas que têm um verniz, né, resistente a esses produtos abrasivos, ou você utiliza etiquetas de metal que são mais caras, mas aqui já existe no mercado várias etiquetas que a gente utiliza, ela tem um verniz mais resistente, que é justamente para esse tipo de situação, ok? A periodicidade, então, também do inventariado, né, para esse inventariado, ou seja, por inventário, como que se faz? É anual? O que você faz com os desvios, a localização, a busca, onde que se localiza? Então, é importante analisar. Também aqui no inventário, pessoal, não esquecer, embora não seja colocar, o valor do equipamento. Tá? É bom você colocar o valor do equipamento dentro desse inventário para você para você realmente ter uma noção. No momento a contabilidade pode fazer isso, mas você também, como gestor, tem uma noção de quanto você tem em valores dentro daquele equipamento, ok? Vamos para o próximo requisito? Requisito número 7 é o requisito core. Estabelece, implementa e mantém. Veja lá, estabelece, implementa, ou seja, põe em ação e mantém. Então, pessoal, não adianta estabelecer, implementar e não manter um processo. Então, essas 3 palavrinhas, elas denotam ações para vocês. Então, mantenha um processo de educação permanente dos profissionais para responder às situações de ameaça, agressão, emergência relacionadas à segurança patrimonial. Redundante, porque na aula, no vídeo anterior da sessão que a gente analisou, do requisito 1 ao requisito 5, já falava em capacitação. E que é meio redundante. Podia já ter sido incluído esse requisito lá. Mas como está separado, nós vamos falar mais uma vez sobre capacitação. Então ela fala de novo, né, que você tem que estar capacitado nas situações de ameaça, agressão ou emergência relacionadas à segurança. E aqui eu coloco a segurança, não a segurança patrimonial. Volto a chamar a atenção, eu falei para vocês isso no vídeo anterior, isso é um erro do manual, quando ele fala segurança patrimonial. É segurança institucional, não patrimonial. Quando ele fala de segurança patrimonial, só estou cuidando do patrimônio. Só né, os bens. Entendemos que quando a gente fala em segurança institucional, nós estamos falando, inclusive, das pessoas dentro da organização. Então, ele fala também, né, assegurar a capacitação, ou seja, é o treinamento, pessoal. Treinamento para situações de emergência, situações do dia a dia, de quem faz a segurança institucional de uma empresa em relação à frente a essas situações, as ameaças, agressões relacionadas a esse processo. Aí a gente coloca ali roubos e furtos, o manual usa assalto,
Isso é errado, porque nós temos roubo e furto. Então, para vocês saberem a diferença, só existe roubo e furto no Código Penal. Roubo é quando existe ameaça, violência ou grave ameaça. Tá? Isso é o roubo. Então, para você entender, não existe a palavra assalto no Código Penal. Então, roubo é mediante ameaça ou violência. Né? Grave ameaça ou violência. O furto não. O furto é a mesma coisa, você subtrair para você, mas sem violência, sem ameaça. Ou seja, é o descuidista, aquele cara que rouba a carteira que você não vê, é a pessoa que entra lá no hospital e pega um aparelho sem ninguém ver. Esse é o furto. O roubo é se ele tem uma arma, se ele te ameaça, se ele causa um dano, uma lesão nas pessoas, ok? Aí as deficiências de segurança pública, dentre outras situações de ameaça, aquelas agressões verbais que eventualmente acontecem porque o paciente lá está nervoso, um acompanhamento está nervoso em relação à demora no atendimento. Então, você tem que estar treinando quais são as ações, o que o profissional dele pode fazer, o que ele não pode fazer, o que ele pode conter e o que ele não pode conter. Percebe? Que senão a gente entra numa ilegalidade, porque o segurança, qualquer um do povo pode prender qualquer pessoa que esteja em flagrante delito. Né? Mas existem umas limitações e as autoridades policiais devem, né, fazer a prisão. Então a gente tem que tomar muito cuidado, definir o fluxo, o que cada um pode fazer, o que cada um não pode fazer. Fala ainda o manual das ameaças, né? As ameaças naturais também em relação à segurança patrimonial, ou seja, as enchentes, desmoronamento, raio, calor, frio, enchente, vendaval, ou seja, quais são as ações que eu vou tomar em relação à segurança patrimonial do meu patrimônio caso tenha uma enchente, caso aconteça uma grave catástrofe natural, como que eu cuido desse material? Simplesmente eu abandono equipamentos dentro do hospital porque teve uma enchente, teve alguma coisa? Como é que funciona esses equipamentos em relação a isso? E os não intencionais, né, provocados por falha humana, nós podemos aí considerar, né, no caso, as questões intencionais e não intencionais que são provocadas aí pelo agente humano dentro desse processo. As evidências, você vai elaborar os seus procedimentos, os fluxos, um mapa de risco, para quê? Para que você treine, faça o treinamento principalmente nos riscos envolvidos e principalmente na contingência, que é onde que as pessoas ficar lá com segurança na porta de uma recepção, de uma clínica, de uma UPA, numa situação normal, todo mundo faz, né? Não desmerecendo a função, mas quando aparece lá, por exemplo, um juiz que está descompensado, um policial que está descompensado, um outro paciente ou acompanhante que está descompensado, como é que eu vou agir? De que maneira que eu vou agir? Qual que é a contingência para aquela situação? De que maneira eu posso conter aquilo sem aumentar aquilo, sem, né, multiplicar, sem piorar a situação? Então é importante aqui no mapa de risco e o treinamento desse processo, ok? Próximo requisito? Requisito 8. Identifica, analisa e trata os riscos e vulnerabilidades da organização. Pessoal, nesse caso aqui, tanto nesse requisito quanto nos próximos, a ONU podia ter colocado isso tudo num requisito só, mas ela fracionou. Basicamente é um mapa de risco, pessoal. Tá? Então ela coloca de novo lá, analisa os riscos referentes ao processo de levantar e descrever os riscos que possam dificultar o alcance dos objetivos dos processos e, consequentemente, os objetivos estratégicos. Pessoal, é um mapa de risco, simples, mapa de risco. De novo, olha, vejam bem lá, ele coloca: a análise deve compreender o que? A natureza do risco e as suas características, o nível do risco, as fontes do risco, consequências e gravidades, ou seja, né, os efeitos potenciais, probabilidades, a gente pode fazer o NPR lá com o FMEA, os eventos, os cenários, os controles. Quando ele fala em cenários e controles, ou seja, definido o risco, definido a contingência e controle, os efeitos preventivos desse processo. E o tratamento e definição de ações serem implementadas para abordar, tratar e mitigar os riscos. Você pegar lá a seção 2, que fala de gestão de risco, é praticamente a mesma coisa, uma repetição dos mesmos requisitos. Então é importante que vocês analisem isso, que basicamente é o requisito desse serviço, dessa atividade que é segurança institucional. É sentar lá e verificar o que acontece, pode acontecer de problema. Invasão, agressão, furto, roubo, ameaça de suicídio, explosão, dano, vendaval, danos ao patrimônio, percebe? Bom, o que pode acontecer desse risco? Quais são os efeitos potenciais de acontecer um roubo, um furto, uma agressão? Bom, quais são as prevenções para isso acontecer? E se isso efetivamente acontecer, o que é contingência? Numa tabela do Excel, você mata essa situação fácil, pessoal. Por isso que eu coloco ele para vocês como evidência.
São os procedimentos, sempre vão ter que ter esses procedimentos, eventualmente formulários. Aqui o fluxo de alta também, porque você também tem que analisar que, nesse caso, faz parte da segurança institucional a liberação do paciente, né? Se nós temos que considerar aqui a questão da evasão. Então, lembrar isso, você monta todo um processo envolvendo a segurança institucional e esquece da alta do paciente, do recém-nato, percebe? Opa, fluxo de alta também não está previsto aqui no risco em relação a isso. De novo, a dica importante, estabelecer prevenção, estabelecer contingência e o mais importante de tudo isso, treinamento. Não adianta você fazer um mapa de risco muito bem feito se o colaborador que está lá na segurança institucional não lembra ou não sabe como atuar na contingência ou na prevenção. Então, a contingência e na prevenção são aspectos mais importantes. A prevenção é muito mais natural de fazer, mas a contingência as pessoas esquecem. Então, por isso que é importante fazer o treinamento. Vamos ao próximo requisito? Requisito 9 e o requisito 10 são muito parecidos, pessoal. Requisito 9. Estabelece, implementa ou mantém um plano de prevenção para situações de risco e vulnerabilidades da organização. De novo, avaliação de risco, pessoal. É um plano de prevenção. Isso é avaliação de risco, acabei de falar. Mesma coisa, uma tabela do Excel se mata esses 3, 4 requisitos aqui numa tabela do Excel você preenche esses requisitos. Que é basicamente a análise dos riscos, né, e vulnerabilidades. Aí ele coloca que é um plano de prevenção, considerando as situações relacionadas à segurança patrimonial, como, por exemplo, evasão, invasão, porte de armas, agressão, tentativa de suicídio, atendimento de paciente sob escolta da polícia. Pô, isso aqui é mapa de risco, né? Tanto que eu coloco exatamente a mesma coisa, que é o mapa de risco, prevenção, contingência e treinamento. Vamos ao próximo requisito? O requisito 10 também é a mesma coisa, e a diferença é que ele coloca aqui um plano de contingência. Então, quando a gente vai implantar lá a ONA, as pessoas começam a fazer assim, não, vou fazer agora o documento aqui de risco. Não, agora vamos fazer o documento de prevenção. Não, agora vamos fazer o contingência. Pessoal, a prevenção, sim, você eventualmente pode, no mapa de risco, o que eu sugiro? Você faz descreve o risco, qual que é o efeito potencial na outra coluna, qual que é a prevenção. Às vezes, 2 linhas ali do próprio mapa de risco, você resolve a prevenção. Às vezes, não. Às vezes, por exemplo, controle de acesso dentro do hospital. Você não vai conseguir resolver em 2 linhas. Então, vai ter que ter um POP lá falando como é que é o controle de acesso para minimizar ou reduzir este risco que você acabou de prever. Então, você faz uma menção. Qual que é a prevenção? POP número 44, POP número não sei o quê. Percebe? Porque lá, sim, vai ter mais coisas muito mais detalhado nesse processo. Então, você tem um mapa de risco, você já identificou o risco. A prevenção está lá mais detalhada naquele processo. E, às vezes, com 2 linhas no próprio mapa de risco, você consegue resolver. E a prevenção e a contingência, de novo, são os treinamentos, que é a parte mais importante disso. Que as pessoas, que o pessoal da qualidade, que a direção atente para esse detalhe, porque o pessoal não está acostumado a trabalhar com essa área de segurança. Então, tem alguns pequenos detalhes que são importantes neste processo. Pessoal, chegamos mais ao final de um bloco. Lembro mais uma vez que você curta, clica lá no sinalzinho de curtir. Por favor, escreve algum comentário, faça alguma coisa. Você chegou até aqui, usufruiu desse conhecimento, não custa nada você colocar um clique para nós. Faça algum comentário, agradeça, elogie, critique, peça informações para que a gente consiga atingir mais pessoas, para que o YouTube entenda como relevante que a gente está falando aqui sobre o Manual da ONU, sobre a acreditação. E quanto mais pessoas comentarem, mais ele divulga, mais ele chega a outras pessoas. Lembro também da nossa mentoria individual, da nossa consultoria, das nossas palestras, de todo o nosso portfólio que a gente pode atender você de maneira mais personalizada. Tudo está descrito aqui embaixo do nosso vídeo. Ok, pessoal? Então, até o próximo vídeo e mais interpretações e boa sorte para você que está nesse processo, ok?